Boa noite a todos. É um grande prazer hoje anunciar a aula do Dr. Frederico Braga. Eu tenho o privilégio de ser sua amiga, sua companheira aí na retina durante tantos anos, uma pessoa que comigo compartilhou tantos sonhos, tantos fellows formados por nós, e eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo pessoal e de vida. Então, hoje ele vai nos brindar aqui com uma aula de fotocoagulação a laser e de tratamento ocular quimioterápico. Boa aula, amigo, para você. Obrigado, Tereza. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui, contribuindo um pouquinho para esse curso que você está organizando, Tereza. É um curso que eu venho acompanhando aqui na divulgação, um curso que é um sucesso, temas relevantes, muito importantes, e uma equipe aí de professores muito boa mesmo, de excelência. Parabéns aí pelo curso, Tereza. E estou muito feliz aqui de estar contribuindo aí ao seu lado. Uma médica extremamente competente e grande amiga minha. Eu não tenho conflito de interesse nenhum nessa aula. Nós vamos falar inicialmente sobre fotocoagulação a laser e depois vamos falar brevemente sobre tratamento ocular quimioterápico, uso de drogas, tratamento com drogas intravítreas. Então, a fotocoagulação a laser em oftalmologia é crucial para o tratamento de várias doenças retinianas. Então, o laser vem do acrônimo Light Amplification by Stimulation, Emission and Radiation. Então, é um acrônimo. É importante que a gente utilize o termo laser sempre com letras maiúsculas. Então, não é adequado que escrevamos laser com letra minúscula, a primeira letra só maiúscula, as demais minúsculas, porque, por se tratar de um acrônimo, deve ser todas as letras maiúsculas. E a fotocoagulação a laser, ela é diferente da fotoablação a laser e da fotodisruptura, que envolve, inclusive, mecanismos moleculares diferentes. E a fotoablação a laser, a fotodisruptura, são procedimentos utilizados principalmente para o segmento anterior, por exemplo, a cirurgia refrativa. A fotocoagulação a laser, ela envolve a absorção da radiação pelo tecido retiniano. Então, existe uma região ali da retina, um tecido que vai absorver a radiação do laser, a luz do laser. Vai ocorrer um aumento da temperatura no local onde esse laser vai incidir e, consequentemente, uma desnaturação proteica. Aumento ali local de 10 a 20 graus já é suficiente para a coagulação, ou seja, uma desnaturação proteica e a coagulação. Tem alguém que está com o áudio ligado aí, está atrapalhando um pouquinho. Por favor, coloque mute. Ótimo. Então, estamos escutando? Sim. Sim. Ok, então o efeito anticoagulante máximo ali do laser é na temperatura entre 60 e 70 graus Celsius. Então, o tecido vai absorver a luz, vai aumentar a temperatura. Quando chegar na temperatura próxima de 60 a 70 graus Celsius, vai ocorrer desnaturação proteica, que é a fotocoagulação. Espera aí que deu uma travada aqui. Não está passando aqui os slides. Pronto. Sobre a história da fotocoagulação a laser, a gente tem história de tratamento com calor, do uso do calor para tratar enfermidades na medicina desde 200 anos antes de Cristo. Então, uma compressa quente, a cauterização para conter alguns sangramentos, são todas formas de utilizar o calor para tratar doenças na medicina. Agora, foi apenas no século passado que Mayer, em 1946, desenvolveu na Alemanha um fotocoagulador por luz solar. Ele se inspirou na lesão macular de um de seus alunos que se expôs ao sol, olhando para o sol, e houve uma fotocoagulação, uma lesão na mácula desse aluno. Ele, com essa ideia, ele desenvolveu esse fotocoagulador por luz solar. O grande problema desse aparelho era que muitas vezes chamava-se o paciente para tratamento, o tempo estava aberto, estava com sol, era feito tratamento no terraço do hospital, e quando o paciente chegava para fazer o tratamento, o tempo fechava, ficava nublado e o tratamento tinha que ser postergado.
mas tudo começou com um fotocoagulador por luz solar. E até a década de 60, os aparelhos de fotocoagulação a laser, eles utilizavam comprimentos de onda distintos. O laser eram feixes de luz de vários comprimentos de onda, da mesma forma que o fotocoagulador à luz solar. O grande problema desses aparelhos, onde utilizava-se laser com comprimento de onda distinto, é que toda a espessura da retina era fotocoagulada. A partir da década de 60, começou-se a utilizar espectro mais específico de comprimento de onda, onde a gente conseguiu tratar determinada camada, determinado tecido retiniano e ser mais certeiro ali na área que a gente queria tratar. Os comprimentos de ondas utilizados para fotocoagulação a laser são de 400 nanômetros a 800 nanômetros, ou seja, a maior parte do espectro da luz visível. E o comprimento de onda ideal do aparelho, do laser, é aquele comprimento de onda onde ele vai ter uma boa penetração nos meios oculares e uma boa absorção pelo tecido que a gente queira tratar. Comprimento de ondas maiores, a gente tem uma melhor penetração do laser no tecido, ou seja, ele vai refletir menos. Quando a gente utiliza laser com comprimento de onda menor, o feixe de luz vai refletir facilmente no cristalino, em alguma opacidade vítrea, por exemplo, hemorragia vítrea, alguma diminuição da transparência vítrea, e quando ele reflete em alguma estrutura ali na cavidade vítrea, ele reflete e volta, podendo causar danos a outras áreas que não estão sendo tratadas. Por exemplo, o cristalino, o paciente pode desenvolver uma catarata. Então, o ideal é a gente utilizar laser, feixes de luz com comprimento de onda maiores. E a absorção desse laser, desse feixe de luz que nós vamos jogar para tratar o olho do paciente, vai depender da composição de pigmento do tecido envolvido. Ou seja, cada tecido, cada pigmento absorve melhor determinado comprimento de onda. Quais são os principais pigmentos que a gente utiliza ali e que podem absorver esse feixe de luz quando aplicamos o laser? A melanina, principalmente, que está presente no EPR e na coroide. Xantofila, é um pigmento que está mais presente ali na mácula, concentra-se mais na mácula, e a hemoglobina. A melanina, presente no EPR coroide. Todo o espectro de luz visível e infravermelha, a melanina absorve bem, ou seja, ela consegue absorver bem todo o espectro de luz, ele vai aumentar a temperatura e vai fotocoagular bem. A xantofila, principalmente a luz azul. Então, quando a gente vai tratar alguma lesão próxima à mácula, nós temos que evitar a utilização do laser de feixe de luz azul, porque a xantofila pode absorver esse laser, aumentar a temperatura e causar lesão ali na mácula, na retina, na região macular. E a hemoglobina, ela absorve muito bem laser de cor azul, verde e amarelo. Então, quando a gente vai tratar uma lesão vascular, temos que dar preferência a esse tipo de laser, comprimento de onda azul, verde e amarelo. O laser de argônio azul, verde, ele foi muito utilizado até a década de 60 para tratar retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, inclusive antes se tratava muito membrana neovascular com laser. É um laser de comprimento de onda curto, então ele tem muita dispersão dentro do olho, o laser de argônio azul-verde, tem um risco, então, de dano fotoquímico aos tecidos não tratados, catarata, lesão macular por absorção do laser pela xantofila. O laser verde, comprimento de onda de 514,5, ele tem baixa absorção pela xantofila e alta afinidade pela melanina e hemoglobina. Então, é uma boa opção para tratar a mácula, ou seja, ali o pigmento xantofila não vai absorver bem esse laser, a gente consegue tratar lesões próximas à mácula com bastante segurança. O laser amarelo tem um comprimento de onda mais longo, menos dispersão, por ter um comprimento de onda mais longo, e alta afinidade pela hemoglobina. Muito bom para tratar lesões vasculares, mas é um laser que tem um custo mais elevado, o laser amarelo. E o laser diodo, um comprimento de onda no espectro do infravermelho, excelente opção para pacientes com opacidade de meios, comprimento de onda bastante bem longo, porém pouca absorção. Então, a gente necessita de um maior tempo de exposição ao laser, e isso, consequentemente, vai dar mais desconforto e dor para o paciente. Quando a gente trata um paciente com fotocoagulação a laser, principalmente se o tempo de exposição desse laser é um pouco mais prolongado, a gente usar 0,2 ou 0,3 segundos, a gente tem que entender que o local onde a gente vai tratar
vai fotocoagular, mas pode acontecer lesão, queimadura de tecido adjacente a essa área também. E aí, aquela cicatriz que inicialmente é pequena, ela pode aumentar em área ao longo dos anos. Esse trabalho é bastante interessante. Ele mostrou que, acompanhando os pacientes por 5 anos após o tratamento, pode ocorrer aumento em até 300% na área da cicatriz com a fotocoagulação convencional, que é aquela fotocoagulação que a gente utiliza entre 0,2 a 0,3 segundos de exposição ao laser. Então, importante a gente ter a ciência que essa cicatriz pode aumentar em área ao longo dos anos, principalmente se a gente utiliza uma exposição de 0,2, 0,3 segundos, e evitar tratamento próximo de áreas nobres para evitar danos futuros. E aí, a gente tem também o laser de micropulso, um dos exemplos é o Pascal, um laser sublimiar de micropulso, onde o aparelho permite pulsos ultra curtos que induzem aumento de temperatura insuficiente para lesar tecidos retinianos adjacentes. Ou seja, você tem um pulso ultra curto, vai ocorrer a fotocoagulação daquele tecido, daquela área onde você colocou a mira, vai formar cicatriz naquela região e evita-se tratar a área adjacente a essa área cujo objetivo principal, primordial, era tratar. Então, um laser de curta duração, 10 milissegundos, os procedimentos são mais rápidos, menos dolorosos, o paciente tem um pouco mais de conforto e, principalmente, acho que a principal vantagem do micropulso é o menor dano ao tecido adjacente, consequente, maior controle sobre a cicatriz formada. Então, aqui acima a gente tem um desenho esquemático, à esquerda, o tratamento com um laser de micropulso, onde a gente conseguiu o tratamento ali numa área bem focal, bem localizada, e à direita, nesse mesmo desenho esquemático, o tratamento com um tempo mais prolongado de exposição, onde a gente percebe aí queimadura, alteração na arquitetura dessa área adjacente à área onde foi aplicado o laser. Abaixo aí um corte histológico mostrando como que o laser de micropulso ele é mais específico para tratar exatamente a área onde a gente deseja tratar. E à direita aí as imagens de retinografia aí de um tratamento com o Pascal, que permite esse tratamento com micropulso e vários disparos ao mesmo tempo. Você pode escolher ali o parâmetro que você quer colocar e fazer inúmeros disparos ao mesmo tempo, fazendo com que o procedimento seja mais rápido também e menos doloroso para o paciente. Aqui, uma comparação das cicatrizes feitas pelo Pascal, à esquerda, e um aparelho tradicional que não faz o laser de micropulso. Então, a gente observa as cicatrizes menores, a gente tem um maior controle da cicatriz. Lá no centro oftalmológico, a gente tem esse aparelho, a gente utiliza só esse aparelho, é impressionante como a gente consegue cicatrizes mais uniformes e um controle maior, principalmente da área dessa cicatriz ao longo dos anos, quando a gente vai acompanhando os pacientes. E também importante é o conforto do paciente. O paciente tem mais conforto quando a gente utiliza um micropulso, um disparo com a duração um pouco menor do que a tradicional. Então, quais são as principais indicações da fotocoagulação a laser? Retinopatia diabética, edema macular diabético, lesões retinianas periféricas, ou seja, rotura retiniana, retinopatia da prematuridade, oclusões vasculares retinianas, oclusão da veia central da retina, áreas de isquemia nas oclusões vasculares, isquemia retiniana secundária à vasculite, oclusões venosas ou arteriais. Então, a gente poderia falar bastante tempo aqui, estender bastante sobre cada item desse, mas eu vou falar dos mais comuns, da utilização mais comum aí da fotocoagulação a laser, que é a retinopatia diabética e as lesões retinianas periféricas. Então, desde a década de 70 do século passado, observou-se nesse estudo o DRS, que é o Diabetic Retinopathy Study, que foi um estudo importantíssimo aí no tratamento da retinopatia diabética. Esse estudo incluiu pacientes com retinopatia diabética proliferativa e ele mostrou que houve uma melhora da retinopatia em todos os estágios de retinopatia incluído no estudo. Então, desde a década de 70, a panfotocoagulação retiniana a laser é o tratamento padrão aí para casos avançados de retinopatia diabética. E aqui a linha do tempo, sobre
a retinopatia diabética é uma curiosidade. Foi em 1856 a primeira descrição da retinopatia diabética por um oftalmoscópio. Em 1921 tivemos a descoberta da insulina, 100 anos. É muito recente a descoberta da insulina. Na década de 70 nós tivemos o DRS, que confirmou a eficácia da panfotocoagulação no tratamento da retinopatia diabética proliferativa. Em 1985 vieram as evidências do benefício do laser para tratamento do edema macular diabético. Já em 2010, evidências sobre o benefício da terapia antiangiogênica no tratamento do edema macular diabético. Em 2015, o benefício e as vantagens desse tratamento não só para o edema macular diabético, mas também para a progressão da retinopatia diabética. E quando a gente trata a retinopatia diabética proliferativa, a intenção é causar cicatrizes onde o metabolismo vai ser mais baixo, a necessidade nutricional naquela área tratada vai ser mais baixa e, consequentemente, diminuir a área de isquemia, a hipóxia que existe ali na retina diabética com a doença avançada. Se a gente diminui a hipóxia, nós vamos diminuir os fatores pró-angiogênicos, pró-inflamatórios. Dos fatores pró-angiogênicos, um dos mais relevantes é o fator de crescimento vascular endotelial. E se a gente conseguir reduzir o angiogênico, o VEGF, através da panfotocoagulação, nós vamos conseguir controlar a retinopatia diabética. A gente sabe que o VEGF é um fator pró-angiogênico, ele promove a proliferação de neovasos, é um fator que promove o aumento da permeabilidade vascular, facilitando também o extravasamento de líquido intravascular, consequente o edema macular diabético. Então, quando tratamos a retinopatia diabética proliferativa, tentamos diminuir essa necessidade nutricional da retina, diminuir essa hipóxia e, consequentemente, reduzir os níveis de agentes pró-inflamatórios e angiogênicos. Quando que nós vamos tratar hoje, quando que nós tratamos pacientes com retinopatia diabética, com o objetivo de melhorar essa retinopatia? Então, são os casos de retinopatia diabética não proliferativa avançada e casos de retinopatia diabética proliferativa. Importante a gente ter em mente, bem decorado aí, os critérios de uma retinopatia diabética proliferativa avançada, que seja qualquer um dos achados, regra 421, e a ausência de retinopatia diabética proliferativa. Se tiver mais de 20 hemorragias intrarretinianas em cada quadrante, veia em rosário em 2 ou mais quadrantes, e alteração microvascular intrarretiniana moderada em 1 ou mais quadrantes, esse paciente já tem uma retinopatia diabética avançada, não necessariamente proliferativa, e a panfotocoagulação retiniana a laser está indicada nesse paciente. E também nos casos de retinopatia diabética proliferativa, onde está presente qualquer um dos seguintes achados: neovascularização ou hemorragia vítrea ou hemorragia pré-retiniana. Então, os pacientes com retinopatia diabética, você observa uma hemorragia vítrea, uma hemorragia pré-retiniana, você já pode classificar esse paciente como portador de uma retinopatia diabética proliferativa e indicar para esse paciente a panfotocoagulação a laser, independente de exames complementares. É claro que, se possível, nós vamos fazer exames complementares, mas para indicar o tratamento, nós não necessariamente precisamos de exames complementares e muitas vezes devemos indicar, porque se o paciente for fazer um exame complementar, pode atrasar esse tratamento e às vezes o paciente vai fazer esse tratamento daí 1, 2 meses e aí a condição é outra, a doença evoluiu. Então, o exame clínico ali já é suficiente, uma biomicroscopia de fundo, um mapeamento de retina já é o suficiente para indicarmos o tratamento nesses casos avançados de retinopatia diabética. Aqui um caso clínico para ilustrar, é uma paciente diabética tipo 1, tem a visão de 20/25 nesse olho, é uma paciente que já foi feito bastante laser nela, mas a gente observa aí que nas áreas periféricas não tem laser. A grande vantagem dessa retinografia de grande angular é permitir a identificação de áreas periféricas que não tem laser. Se a gente pegar essa imagem de uma retinografia convencional, muitas vezes até no mapeamento de retina, se você não examinar a periferia, você vai achar que o paciente está completamente tratado e que não tem mais local para você fazer laser. E essa paciente tem áreas periféricas sem laser, a gente poderia fazer mais laser sim, em caso de uma descompensação dela. E quando a gente faz a angiografia, a gente vê que ela tem bastante neovaso ativo, e esse neovaso pode a qualquer momento romper, causar uma hemorragia vítrea, e a visão dessa paciente 20/25 pode
facilmente ir para movimento de mãos. Então, é uma paciente que está com bastante neovaso e áreas periféricas sem laser, a gente poderia fazer mais laser periférico nessa paciente, tentando minimizar aí a concentração de VEGF na cavidade vítrea dessa paciente. Quais são os parâmetros que devemos utilizar aí na panfotocoagulação a laser no paciente com retinopatia diabética? Então, as indicações nós já revisamos. Número de sessão, 4 sessões, intervalo mínimo de uma sessão de uma semana entre as sessões. Isso aqui, é claro, não é a regra. Tem paciente que tem uma sensibilidade maior, você vai fazer menos disparos por sessão, então você às vezes precisa de 6, 7 sessões para você conseguir fazer uma panfotocoagulação em determinados pacientes. Quantidade de disparos, aproximadamente 300 disparos por sessão em cada olho, total ao final do tratamento entre 1.200 e 1.600 disparos. Se a gente utiliza o laser de micropulso, a gente pode fazer mais disparos, porque as cicatrizes elas são menores. Qual é a área considerada para tratamento? Das arcadas vasculares até pelo menos o equador do globo ocular, podendo se estender além do equador em casos mais avançados, mais agressivos da retinopatia. Sequência sugerida, inicialmente quadrante inferior, seguido pelo nasal, superior e, por último, o quadrante temporal. É interessante que a gente trate primeiro o quadrante inferior, porque se esse paciente tiver uma hemorragia vítrea durante o período que ele esteja tratando, a gente já tratou esse quadrante inferior. Normalmente, essa hemorragia ela desce para o quadrante inferior e atrapalha o tratamento do quadrante inferior. Uma vez que a gente já conseguiu tratar esse quadrante, em caso de uma hemorragia vítrea nessa região, não vai atrapalhar. A distribuição das marcas deve obedecer uma queimadura de distância entre as marcas, não estender além de uma linha das arcadas vasculares em direção ao polo posterior e obedecer distância mínima de 2 diâmetros de disco da porção temporal da mácula. Tamanho da queimadura, 400 micrômetros. Então, nós temos que entender esse tamanho, vai depender da lente que a gente esteja utilizando. Então, tem lente que dobra o tamanho da mira, aí nós vamos ter que colocar no aparelho uma mira de 200 micrômetros, e a lente, por exemplo, eu faço com a quadrasférica, ela dobra o tamanho da lente. Se a gente configura 200, a gente vai tratar com um tamanho de 400 micrômetros. Então, prestar atenção aí no parâmetro da lente, qual o valor que ela aumenta a mira ali, ou se ela não aumenta a mira do laser. Duração da queimadura, 0,1 segundo é recomendado, porém disparos de 0,05 a 0,2 podem ser utilizados. E a intensidade da queimadura, a gente não pode dar uma orientação aqui sobre a potência, porque vai depender de opacidades do meio, se o paciente tem ou se não tem, da pigmentação do EPR, um paciente tem uma concentração maior de melanina ou menor de melanina, então a gente dá orientação de intensidade da queimadura. O ideal é uma queimadura branco-acinzentada leve, não realizar queimadura de cor branco forte. Comprimento de onda do laser, verde e amarelo, laser vermelho pode ser utilizado em caso de hemorragia vítrea. Então, aqui, imagem de um paciente tratado com Pascal, laser de micropulso. Percebam o padrão aí, bem homogêneo das marcas de laser, que é o ideal. A gente deve evitar área sem tratamento. Então, nós temos que fazer, idealmente, um tratamento bem homogêneo, que facilita, inclusive, se a gente for estender o tratamento, a gente não precisar voltar nessas áreas que já foram tratadas. Aqui um caso clínico de um paciente que foi tratado com laser e está com a doença progredindo, evoluindo, proliferação no disco óptico, nos 2 olhos, episódio de hemorragia vítrea. E quando a gente observa a periferia dele, a gente vê que tem muita área não tratada. Esse exame de retinografia panfundoscópica, ele é excelente para avaliação da periferia retiniana. Perceba como a gente consegue identificar aí como o laser não chega em extrema periferia. A gente, inclusive, tem áreas isquêmicas aí anteriores à cicatriz de laser. Aqui é o mesmo paciente, olha a imagem do olho direito, essa imagem esquerda, onde a gente observa o olho direito, a região nasal da retina. O laser acaba e, em direção à periferia, a gente tem área isquêmica sem cicatriz de laser. Então, a gente deve tratar esse paciente aí em toda essa área isquêmica para evitar, tentar controlar e estabilizar essa retinopatia diabética do paciente.
Então, quais seriam as vantagens do tratamento a laser? A gente sabe que hoje nós temos outras opções de tratar a retinopatia diabética proliferativa, tratamento medicamentoso, mas aqui eu vou colocar as vantagens do laser. Os prós: é um tratamento duradouro, um custo baixo, é acessível à enorme maioria dos pacientes que estão em um serviço de oftalmologia. Nós temos uma longa experiência em tratar paciente com laser, desde a década de 70 do século passado, complicações relativamente toleráveis. Quais são as complicações? O paciente pode ter uma perda de campo de visão, o paciente tem dor, então seriam aí os contras desse tratamento. Perda de campo visual, piora da visão noturna, dor, desconforto durante o tratamento, tempo para o tratamento fazer efeito e piora do edema macular diabético. É interessante que orientamos o paciente, quando vamos tratar ele, dessas possíveis complicações do tratamento com fotocoagulação a laser. Que o paciente pode ter um edema macular diabético, que a visão dele pode cair com o tratamento a laser. Então, o paciente tem que estar bem orientado. Muitas vezes o paciente acha que vai fazer um tratamento de panfotocoagulação a laser com o objetivo de melhorar a visão. E aí você inicia o tratamento, ele desenvolve edema macular diabético e piora a visão. Então, o paciente tem que estar bem orientado da possibilidade de surgimento do edema macular diabético, que é a principal causa de baixa visual em pacientes diabéticos, e que, se acontecer, hoje existem tratamentos bastante eficazes, principalmente o tratamento medicamentoso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sobre o tratamento da mácula com edema macular diabético, com fotocoagulação a laser, é importante nós classificarmos bem esse edema macular diabético. Eu gosto bem da classificação do ausência de edema macular diabético, edema macular diabético envolvendo o centro da mácula e edema macular diabético que não envolve o centro da mácula. E quando a gente vai tratar esse paciente, se o edema envolve o centro da mácula, o antiangiogênico é o tratamento de escolha. O laser pode ser realizado após o início da terapia antiangiogênica, ou em caso de refratariedade à terapia antiangiogênica. Aqui estão os parâmetros. O indicado, se formos fazer laser, é o tratamento focal e grid apenas nas áreas com edema. Então, nós vamos tratar ali o microaneurisma que está causando o vazamento, causando o edema, onde está o vazamento. Aí a angiografia fluorescênica nos ajuda bastante. E vamos fazer um grid na área que está edemaciada. Não se faz mais aquele grid em toda a região macular. Se alguém tiver curiosidade na técnica, está aí as orientações, os parâmetros direitinho. E hoje pouco utilizado, porque na enorme maioria dos casos a gente usa tratamento medicamentoso para o edema macular diabético. Sobre a retinopatia diabética, eu quero que todos saibam dessa informação. Todos têm que sair da aula com essa informação. O tratamento da retinopatia diabética é efetivo em 90% dos casos na prevenção da ocorrência de baixa visual acentuada. Pronto, isso é importantíssimo. O paciente tem que tratar, a gente consegue manter a visão dele e evita perda visual acentuada. Vamos falar um pouquinho sobre a fotocoagulação a laser em roturas e lesões retinianas periféricas. Para entender o tratamento de uma rotura, é importante entender como a rotura é formada e quais as consequências de uma rotura. Então, o descolamento do vítreo posterior é a separação do córtex vítreo da membrana limitante interna da retina. Esse descolamento do vítreo posterior é um processo fisiológico. Normalmente acontece entre os 45 e 65 anos de idade. Em alguns pacientes isso pode acontecer de forma mais precoce, por exemplo, o olho míope. O paciente míope, ele tem um descolamento do vítreo posterior mais precocemente. O paciente que sofreu um trauma ocular pode ter também um descolamento do vítreo mais precoce. Cirurgia intraocular é um desencadeador de descolamento do vítreo posterior. E quando ocorre o descolamento do vítreo posterior, os possíveis sintomas associados a esse descolamento são miodopsia, que é a percepção visual de moscas volantes, e fotopsia, percepção visual de flashes. 8 a 12% dos pacientes com descolamento do vítreo posterior e sintoma apresentam rotura retiniana ao exame inicial. Então, é importante que façamos o exame cuidadoso de todo paciente com sintoma de descolamento do vítreo posterior, que apesar de ser um processo fisiológico, alguns problemas retinianos podem estar presentes e nós devemos tratar esses pacientes que, porventura, tenham algum problema.
nós temos que entender que o vítreo ele tem algumas adesões fisiológicas à retina. E quais são essas áreas onde o vítreo se adere de forma mais intensa? Base vítrea, margem do disco óptico, fóvea, perifóvea e os vasos retinianos. Então, durante o processo de descolamento do vítreo, se ocorrer uma adesão um pouco mais firme em alguma dessas áreas, principalmente a base vítrea, quando ele estiver descolando, ele pode tracionar a retina e causar alguma rotura. Existem também adesões patológicas do vítreo à retina. Por exemplo, degenerações do tipo látice. Nas degenerações do tipo látice, o vítreo se adere de forma mais intensa à retina. Tufos retinianos, císticos e tufos de pigmentos retinianos. São lesões retinianas periféricas, nós vamos ver mais para frente, onde o vítreo se adere de forma mais intensa. Base vítrea anômala, branco sem pressão, corre ali uma adesão do vítreo um pouco mais firme. Trações vitreomaculares, aí seria uma adesão do vítreo mais intensa na região macular. E neovasos retinianos na retinopatia diabética. Abaixo nós temos aí imagens de tomografia de coerência óptica de neovasos, onde a gente observa a hialoide posterior bem aderida nesses vasos. Então, é uma adesão patológica do vítreo à retina. Aqui imagens de uma degeneração do tipo látice e abaixo tomografia de coerência óptica mostrando o vítreo aderido aí na degeneração do tipo látice. Inclusive, aqui nessa imagem de OCT à esquerda e abaixo, a gente observa o vítreo tracionando e elevando um pouquinho a retina. Então, a retina na degeneração do tipo látice ela é uma retina mais fina, mais atrófica e com uma adesão maior do vítreo sobre a superfície dessa degeneração. Então, quando o vítreo está descolando, nessas áreas onde há uma adesão mais firme, esse vítreo pode tracionar a retina e causar uma rotura retiniana. À esquerda, o desenho esquemático e à direita, uma imagem de tomografia de coerência óptica mostrando o vítreo tracionando a retina, levantando essa retina e causando uma rotura retiniana. E se a gente não tratar essa rotura retiniana, inicia-se a passagem de líquido pela rotura e descolamento da retina. Nesse caso, o paciente desenvolveu um descolamento regmatogênico da retina, ou seja, a partir de um rasgo retiniano. Quando a gente faz o diagnóstico dessas roturas, nós vamos fazer o tratamento com fotocoagulação a laser ao redor da rotura, 2 ou 3 camadas de laser ao redor dessa rotura retiniana, com o objetivo de bloquear essa rotura retiniana e evitar a passagem de líquido, evitar, consequentemente, o descolamento de retina. Então, aqui à esquerda, no alto, temporal superior, uma rotura retiniana, em ferradura, uma rotura em ferradura. Então, aí a imagem de uma rotura retiniana em ferradura tratada com fotocoagulação a laser, aí utilizou-se o laser convencional. Perceba que foram feitas 2 a 3 linhas, 2 a 3 camadas aí de laser, o laser bem próximo, as marcas bem próximas uma das outras, com o objetivo de formar uma cicatriz e bloquear essa área com a rotura retiniana. Quem tiver interesse, vale muito a pena ler o PPP da Academia Americana sobre lesões retinianas periféricas, bastante interessante. Existem algumas orientações que não há consenso no tratamento, existe insuficiência em termos de dados da literatura médica, por exemplo, buracos atróficos, degeneração do tipo látice. Então, muito do que se faz hoje é baseado em consenso de especialistas e o paciente vai ter que ser avaliado individualmente, depende de cada paciente. Então, por exemplo, um buraco retiniano. Esse é um buraco retiniano onde houve o descolamento do vítreo, formação do buraco retiniano, e o vítreo se separou totalmente da retina, ou seja, ele não está tracionando a retina à borda desse buraco. Então, é um caso mais benigno. A chance desse paciente evoluir para um descolamento de retina é muito pequena, porque não existe mais vítreo tracionando a borda desse buraco retiniano. Então, casos assintomáticos, sem tração e sem líquido subretiniano, podem ser acompanhados sem tratamento profilático, considerar bloqueio com laser em casos selecionados. A grande dificuldade desses casos é você ter certeza que não há nenhum vítreo aderido ali tracionando a borda da retina. Então, na dúvida, nós vamos tratar. A gente não sabe se existe ainda algum vítreo remanescente tracionando. Então, na presença de um buraco retiniano, normalmente se trata, porque a gente não consegue fazer ali um ultrassom
um ultrassom ou mesmo um OCT ali, comprovar totalmente esse descolamento do vidro e que não tem nenhum vidro remanescente ali, talvez tracionando alguma área ali próxima a esse buraco. Então, aqui, 2 exemplos aí para ilustrar. À esquerda, a gente observa um buraco onde houve liberação total do vítreo e das bordas desse buraco. E à direita, rotura com flap retiniana, e tração vitreoretiniana e descolamento plano da retina, inclusive. Olhando esses 2 casos, o caso da direita, ele tem muito mais chance de evoluir para um descolamento de retina, então a gente tem que tratar. E o olho esquerdo já é um caso mais benigno, houve o descolamento aí do vítreo, não há vítreo aderido tracionando as bordas aí do buraco, então a chance desse paciente evoluir para um descolamento de retina é bem menor. Degeneração em pedra de calçamento, ou paving stones, são áreas focais de atrofia cororetiniana, muito comum, em até 25% dos olhos normais essas degenerações podem estar presentes, entre a hora serrata e o equador do olho, mais comumente inferior, não representa risco aumentado de descolamento de retina, portanto, nós não vamos fazer tratamento profilático com fotocoagulação a laser. Degeneração periférica cistoide, lesões pontiformes, amareladas vesiculares, geralmente na periferia retiniana temporal. Alguns casos pode evoluir para retinosquise, não está relacionado com risco aumentado de descolamento de retina, portanto, não é indicado tratamento profilático com laser nesses casos. Aqui a degeneração reticular, que é uma degeneração relacionada à idade. A gente tem uma malha de hiperpigmentação perivascular, às vezes se estendendo posterior ao equador, e também não representa risco aumentado de descolamento de retina. A retinosquise senil, que é a separação das camadas da retina, afeta 1,6 a 7% da população, geralmente pacientes acima de 40 anos, hipermétropes, geralmente bilateral, no quadrante inferotemporal ou superotemporal, e não há consenso sobre tratamento. Autores indicam tratamento em casos sintomáticos e progressivos que comecem a ameaçar a mácula, ou seja, aquela retinosquise que está progredindo, indo em direção à mácula. Tem autores que indicam aí o tratamento fazendo um bloqueio aí com fotocoagulação a laser. Branco sem pressão é um aspecto branco da retina, hora serrata e base vítrea, presente em até 30% da população, geralmente bilateral. Ali ocorre uma área de forte adesão do vítreo condensado, geralmente presente em pacientes jovens. O branco sem pressão, presente em olho contralateral de uma rotura gigante, o laser profilático deve ser considerado. Se o paciente não tem descolamento de retina no outro olho, não tem rotura gigante, não tem história familiar, nós vamos acompanhar esse paciente, não tem indicação de fazer tratamento com laser profilático. Tufo retiniano cístico, uma pequena lesão brancacenta elevada, redonda ou oval, pode haver pigmentação na base, presente na periferia ou equador e mais comumente temporal. É um tecido glial, onde a adesão vitreotiniana forte é comumente presente e roturas retinianas podem ocorrer, presente em 5% da população e 20% é bilateral. É uma lesão pequena que muitas vezes passa desapercebida no nosso exame clínico de mapeamento de retina. E com o advento da retinografia de grande angular, essa é uma imagem de uma retinografia do aparelho Califórnia, a gente consegue observar muito bem esse tufo retiniano cístico. Nós vamos considerar bloqueio com laser em casos selecionados. Então, se o paciente tem um descolamento de retina no olho contralateral, nós vamos tratar esses pacientes. Se o paciente está com sintoma, com fotopsia, ou seja, alguma tração, a fotopsia denota ali tração do vítreo na região, em alguma área da retina. Nós vamos considerar tratamento desse tufo cístico retiniano, uma rotura associada, história familiar de descolamento de retina, pré-operatório de cirurgia intraocular, são todas situações em onde a gente pode considerar o tratamento profilático, sim. E interessante que, com o advento das retinografias de grande angular, esse tufo cístico retiniano está sendo muito mais diagnosticado. A literatura mostra que é uma lesão hipodiagnosticada, não se faz muito diagnóstico, mas com essa retinografia nós estamos identificando mais essas lesões periféricas, que são lesões predisponentes a descolamento de retina. Degeneração em rastro de caracol, snail track, são lesões brancacentas, puntiformes, ovais ou alongadas,
geralmente na região do Equador, paralelas à hora serrata, são mais comuns em indivíduos míopes, afinamento retiniano e tração nas bordas de lesão, pode estar presente ali tração vítrea nas bordas aí da degeneração em rastro de caracol, e alguns autores consideram ser uma lesão precursora do látex. É bem parecido. O tratamento profilático com laser deve ser considerado em casos selecionados, devido ao risco de buracos retinianos, rotura e descolamento de retina. Então, a conduta é semelhante à conduta de pacientes com degeneração do tipo látex. Aqui a degeneração entreliça, degeneração do tipo látex, onde tem-se um afinamento retiniano, perda da retina neurosensorial e tração vítrea nas margens da lesão, como eu mostrei anteriormente naquela imagem de OCT. Presente em 6 a 8% da população, são lesões ovais lineares mais comuns, temporal e superior, e apresentam risco aumentado de formação de rupturas e descolamento de retina. Então, aqui um paciente com síndrome de Marfan, esse paciente já teve o olho contralateral descolado, a retina descolada, descolamento regmatogênico e inúmeras lesões do tipo látex. Na maioria dos casos não há complicações, rupturas podem acontecer associadas a descolamento do vítreo posterior. E nós vamos considerar bloqueio com laser em casos selecionados, descolamento de retina no olho contralateral, casos sintomáticos, ruptura retiniana associada, história familiar de descolamento de retina, pré-operatório de cirurgia intraocular. O mais importante é o diagnóstico e orientação do paciente para fazer o controle fundoscópico. Se aquele paciente que vai no oftalmologista uma vez a cada 5 anos, mais displicente, aí nós vamos, inclusive, considerar o tratamento por risco do paciente ter uma rotura e essa rotura passar desapercebida e evoluir para um descolamento de retina. Então, casos considerados, selecionados, nós vamos tratar com o laser, sim. Importante sabermos os fatores de risco para descolamento de retina regmatogênico, ficarmos atentos e, se aparecer alguma lesão periforme, uma rotura, um buraco retiniano, tratarmos para evitar o descolamento de retina. Então, fatores de risco: trauma ocular, cirurgia de catarata ou cirurgia intraocular, são todos fatores de risco para descolamento do vítreo posterior. Descolamento do vítreo posterior, roturas retinianas, degenerações do tipo látex, miopia, capsulotomia posterior com YAG laser, descolamento de retina no olho contralateral, história familiar de descolamento de retina, doenças sistêmicas, principalmente aquelas relacionadas com descolamento de retina, e degenerações corretinianas periféricas são fatores de risco, e esses pacientes têm que ser acompanhados de perto, porque eles podem desenvolver uma rotura e precisar do tratamento com fotocoagulação a laser. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre as injeções intravítreas. É muito assunto, muita informação, mas eu acho que vai ser bastante útil. Quais são as doenças que tratamos com infusões intravítreas de medicamento? Então, DMRI neovascular, edema macular diabético, a retinopatia diabética nós podemos tratar também. Sabemos que a terapia antiangiogênica melhora a severidade da retinopatia diabética, oclusões venosas retinianas, retinopatia da prematuridade, membrana neovascular secundária à doença retiniana, que não seja DMRI neovascular, endoftalmite, nós vamos tratar com drogas intravítreas, e uveiite. Quais são as drogas intravítreas utilizadas? Nós temos as drogas antiangiogênicas, bastante comuns, bevacizumab, que é o Avastin, o ranibizumab, Lucentis, a aflibercept, que é o Eylea, mais recentemente o brulucizumab, e aí drogas anti-inflamatórias, por exemplo, a triancinolona, antivirais, antifúngico, antibiótico. Então, nós temos aí uma gama de drogas que podem ser utilizadas intravítreas. A vantagem da droga intravítrea é conseguir uma concentração elevada com o mínimo de efeito colateral sistêmico. Então, por exemplo, quando vamos tratar uma endoftalmite, se o tratamento for sistêmico endovenoso, a penetração intraocular é muito baixa. Nós temos a barreira hematorretiniana interna, a barreira hematorretiniana externa, então a concentração que vai para a cavidade vítrea é muito baixa e não atinge nível terapêutico para tratar a endoftalmite. Quando a gente faz a infusão do antibiótico na cavidade vítrea, nós vamos conseguir níveis terapêuticos de forma muito mais fácil e com muito menos efeito colateral sistêmico. Mas hoje, quando a gente fala de drogas intravítreas, nós
pensamos imediatamente em drogas antiangiogênicas porque são muito utilizadas. A injeção intravítrea é hoje o procedimento oftalmológico invasivo mais realizado globalmente. O antiangiogênico intraocular foi incluído em 2015 na lista de medicamentos essenciais da OMS. Então, principalmente, hoje é um procedimento muito realizado para tratamento de retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade. O primeiro antiangiogênico aprovado para uso intraocular foi o Macugen, Pegaptanib. Isso foi em dezembro de 2004. Ligava a isoforma 165 do VEGF, mas logo ele passou a não ser utilizado mais e hoje nós temos drogas bastante eficazes e seguras para a utilização intravítrea, o bevacizumab, que é um anticorpo monoclonal, liga-se a todas as isoformas de VEGF-A, o ranibizumab, que é o Lucentis, ele é um fragmento de anticorpo, ele liga-se também a todas as isoformas do VEGF-A. Nós temos o aflibercept, que é uma proteína de fusão. Percebam que são todos proteínas, né? Os antiangiogênicos, os 3 aí são proteínas. Liga-se a todas as isoformas de VEGF-A e também ao VEGF-B e ao fator de crescimento placentário. Então, o aflibercept é o único aí que tem a ligação à droga VEGF, inibe o VEGF, inibe também o fator de crescimento vascular placentário. Esse fator de crescimento placentário, ele é uma citocina que tem um efeito de aumentar a permeabilidade vascular, ele tem uma ação também pró-inflamatória e ele também tem um efeito angiogênico. Então, teoricamente, se a gente inibir o fator de crescimento placentário, nós vamos diminuir a permeabilidade vascular, nós vamos diminuir essa citocina, que é uma citocina pró-inflamatória, e vamos também reduzir a quantidade de citocinas angiogênicas. Então, o aflibercept é o único que tem esse mecanismo duplo de ação. Ele inibe aí a via inflamatória também, inibindo o fator de crescimento placentário, e inibe a via da neovascularização, inibindo o VEGF, principalmente o VEGF-A. O real benefício desse duplo mecanismo ainda está sendo analisado, se realmente é mais eficaz, mas acredita-se que em casos refratários aos anti-VEGFs com bloqueio apenas do VEGF, talvez seja uma boa opção utilizar o aflibercept, que tem esse duplo mecanismo de ação. E quais seriam as contraindicações para injeções intravítreas? Então, seriam infecções, inflamações da superfície ocular, conjuntivite, blefarite, meibomite. E não há uma contraindicação clínica e oftalmológica absoluta ao tratamento com injeções intravítreas. Nós considerar sempre o risco e benefício do tratamento. Então, por exemplo, se o paciente tem uma doença cardiovascular, um evento cardiovascular recente, apesar risco-benefício, não é indicado fazer um tratamento com antiangiogênico. Gestante, por exemplo, lactante, também não está indicado, não tem ali dados da literatura que nos respalde com segurança para utilizar drogas antiangiogênicas em gestante e lactante. Mas, mais uma vez, tudo vai depender do risco e benefício do tratamento. Falar um pouquinho sobre regime de tratamento. O regime de tratamento é importante. Antes de tratarmos, nós temos que ter em mente qual o regime de tratamento nós vamos utilizar para aquele paciente e por que nós vamos utilizar aquele regime de tratamento. Nós temos que ter em mente que, se tratarmos aquém do indicado, por exemplo, fizermos um undertreatment, tratar menos do que precisamos, o paciente pode ter um baixo resultado visual, um tratamento inefetivo e piora visual. E o tratamento também em excesso, ele não é adequado. Você vai ter um custo elevado, risco para o paciente vai receber mais injeções, risco desgaste, o paciente ter que ir várias vezes de forma desnecessária. Então, nós temos que sempre entender aí esse undertreatment e o overtreatment para poder tratar o paciente da melhor forma. O paciente tem que entender o esquema de tratamento que ele vai entrar, entender que aquele esquema deve ser obedecido.
Igual um antibiótico. O paciente começa a usar um antibiótico para tratar uma pneumonia, se ele usar um antibiótico um dia, no outro ele não usa, no outro ele usa, falha 2, usa de novo, não vai ter efeito antibiótico. Pelo contrário, vão formar bactérias resistentes e o tratamento depois vai ser muito mais difícil. Então, hoje nós temos protocolos bem estabelecidos para tratar degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética, que caso a gente siga esses protocolos, o resultado visual do paciente é muito melhor. Então, se a gente explica isso para o paciente, a gente perde um tempo, senta com o familiar, orienta a importância de tratar no momento correto, seguir o protocolo correto, façam com que o paciente e o acompanhante, a família, entendam o protocolo. Isso facilita muito a adesão do paciente e vai ter como consequência o melhor resultado visual para esses pacientes. Então, nós temos aí o tratamento mensal, que é um tratamento fixo. O paciente recebe tratamento todo mês. Ele foi o esquema utilizado nos estudos clínicos pivotais, onde avaliou-se o efeito das drogas, porém, overtreatment acontece em muitos casos. Muitas vezes se trata o paciente de forma desnecessária. Ele é um esquema de tratamento raramente utilizado na prática clínica, com problemas econômicos e logísticos, porque o paciente tem que todo mês receber o tratamento. Então, nós temos o tratamento, se necessário, as needed, onde o paciente vai receber uma dose de carga ali, normalmente 3 aplicações, e depois o paciente vai ser tratado se necessário, ou seja, se presença de exudação a partir de uma membrana neovascular, se edema macular, em um paciente com retinopatia diabética. A grande questão desse esquema de tratamento é que muitas vezes você trata quando há uma piora, e às vezes a gente retoma esse tratamento e não consegue voltar ao estado antes dessa piora. Então, existem benefícios, prós e contras desse tratamento. Nós temos também o tratamento treat and extend, o tratar e estender, onde inicia-se o tratamento com as doses de carga até que a doença esteja controlada e gradualmente se estende o intervalo de tratamento até a recorrência de líquido ou piora da acuidade visual. O objetivo desse tratamento é encontrarmos o maior intervalo sem tratamento que mantenha a mácula desse paciente sem exudação e mantenha a acuidade visual desse paciente. Grande vantagem desse esquema é que é um tratamento individualizado. Depende de cada paciente e da atividade exudativa da membrana de cada paciente. Tem paciente que tem uma membrana mais indolente. Nós vamos conseguir tratar a cada 4 meses, a cada 5 meses. Eu tenho uma paciente que eu trato do Espírito Santo, ela vem aqui a cada 4 meses e a gente trata ela. Se ela passa uma semana, ela já chega aqui, já tem uma hemorragiazinha na mácula, começa a aparecer exudação, alteração na arquitetura da mácula dela, ela já percebe. Então, essa paciente, ela precisa do tratamento a cada 4 meses. Agora, tem paciente que vai precisar tratar a cada mês. Eu tive uma paciente recente que ela trata a cada 4 semanas. Ela, numa ocasião, ela ficou uma semana sem tratar, chegou com hemorragia grande na mácula, a visão caiu, ficou triste. Aí a gente agora volta a tratar 4 semanas de novo, só porque a gente saiu do esquema de tratamento dela. Ela, por enquanto, está 4 semanas. Então, a vantagem desse tratar e estender é que a gente individualiza o tratamento para aquele paciente, para aquela membrana específica daquele paciente. Esse artigo é bastante interessante, é do Freund, onde ele propõe um protocolo de tratar e estender, que pode ser utilizado não só para DMRI, mas outras doenças maculares também. Aí está o algoritmo. Quem tiver interesse, vale a pena a leitura desse artigo. E aqui umas considerações aí interessantes sobre o tratamento com drogas antiangiogênicas intravítreas. Vamos passar um por um aí, que são tópicos importantes. Onde nós vamos tratar? Normalmente no bloco cirúrgico, mas pode ser feito também no consultório. Anestesia tópica. Então, nós podemos tratar aí, geralmente, é o colírio mesmo. Antisepsia, importantíssimo, usar o iodo PVPI, pelo menos 30 segundos na conjuntiva. E clorexidina para paciente que tem aí alergia ao PVPI. Antibiótico perioperatório não está recomendado. Dilatação da pupila. Não tem uma recomendação se deve utilizar dilatação. Não há necessidade de dilatar a pupila para fazer tratamento com antiangiogênico. Você fazer a descompressão do globo com a paracentese não é recomendado, mas pode ser utilizado em alguns casos aí de olhos vulneráveis, talvez paciente com glaucoma muito avançado, para você evitar aí um pico de pressão ocular, você pode fazer, mas normalmente não é recomendado. O bléfaro
é recomendada a utilização. A agulha 30 gauges, local da injeção. A injeção deve ser feita via partes planas, entre 3,5 e 4 milímetros do límbano, e modificar o quadrante se o paciente recebe injeções repetitivas. Então, se você faz temporal superior em um dia, faça nasal superior no outro dia, modificar aí o quadrante. Tratamento bilateral pode ser feito sim, mas a gente deve considerar tratamento de um olho um procedimento completamente diferente do procedimento do olho contralateral. Então, a gente trata um olho, acabou aquele tratamento, aí a gente sai, lava, escova de novo, abre outro kit, abre outro medicamento, de preferência de outro lote, muitas vezes a gente não consegue, lá no centro oftalmológico, por exemplo, eu abro outro medicamento, mas a gente normalmente não tem outro medicamento de outro lote, mas eu abro o medicamento do mesmo lote, mas outro medicamento para fazer no outro olho, no olho contralateral do paciente. Luvas, é claro, deve ser recomendado. O curativo não é essencial e a gente deve utilizar máscara facial também. Importante na técnica evitar, não deixar a agulha de forma alguma passar pela borda palpebral do paciente. A agulha não pode encostar no cílio nem na borda palpebral do paciente. Tomem cuidado com esse detalhe, porque passou na borda palpebral, pode levar a bactéria ali para o intraocular e aumenta-se a chance de endoftalmia. Então, prestem muita atenção, não deixem a agulha de forma alguma encostar no cílio nem na borda palpebral do paciente. Era isso que eu queria falar, muito obrigado. Estou aberto aqui para discutir, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui. Parabéns, amigo, que aula linda, tão didática, né? Como do jeito que você sabe dar. Eu Obrigado, acho Tereza. que, deixa eu ver se tem alguma, todo mundo aqui, ó, a Carolina Hannas elogiando, a Denise também amou as imagens. Fred, tem uma pergunta para você que é o seguinte: você no seu dia a dia das injeções intravítreas, você costuma fazer nos bilateral? Você faz? Faço. Eu faço muito bilateral, porque, Tereza, eu tenho uns pacientes, muito paciente do interior, entendeu? Então, vem paciente ali de Itabira, eu tenho muito paciente de Itabira, paciente com retinopatia diabética. Você imagina, o paciente com edema macular bilateral, ele precisa tratar os dois olhos, ele tem edema macular bilateral. Você imagina, ele vir lá de Itabira 2 vezes por mês para tratar. E ele vem e eu faço o tratamento nos 2 olhos, mas é importante. Quando eu considero tratamento bilateral, primeira coisa, eu nunca faço o primeiro tratamento bilateral. Então, o paciente ele tem um edema macular bilateral, precisa tratar os 2 olhos, é a primeira vez que eu vou tratá-lo, eu faço primeiro um olho, daí uma semana eu faço o outro. Aí eu informo a família, não, ele não teve nenhuma reação alérgica, não teve nada fora do normal, agora a gente pode tratar os 2 olhos no mesmo dia. Vocês, se eles estiverem de acordo, eu trato, é muito comum eu tratar os 2 olhos no mesmo dia. Mas é importante, aquilo que eu falei, considerar 2 procedimentos distintos. Eu trato o olho direito, antes eu pedia para o paciente sair da sala. Ele saía da sala, entrava outro paciente, eu tratava, depois esse paciente saía, ele voltava de novo para tratar o outro olho. Hoje eu não tiro ele da sala, não. Eu trato o olho direito, mas aí eu tiro o campo, a equipe de enfermagem lava, limpa tudo, eu saio, escovo a mão de novo, coloco outra luva, abro outro campo cirúrgico, outro bléfaro, outro frasco de Eylea, de preferência outro lote, mas muitas vezes a gente não consegue pegar outro lote, usa do mesmo lote e faço nos 2 no mesmo dia. Ótimo, eu também comungo da mesma ideia. Inclusive, os Urdex, antes tinha um receio de fazer no mesmo dia, já tenho feito também os 2 no mesmo dia. E geralmente, pós os Urdex, lembrar da gente sempre passar o antibiótico pós-intravítrea, né, Frederico? Porque Exato. geralmente, pós-antiangiogênico, a gente não passa, né, antibiótico no pós. Mas pós-implante de dexametasona, a gente costuma de passar o antibiótico tópico. Bem, alguma pergunta aqui no chat? Deixa eu ver tenho uma se pergunta.
Ótimo, Carol. Excelente, viu, Fred? Não, brilhante a aula, muito Obrigado, bom. Carol. Aprendemos Obrigado. muito mais uma vez com você. Obrigada Obri- aqui. Obrigado, Carol. Eu tenho uma pergunta, que assim, alguns serviços eles usam um protocolo de pós-intravítreos de Amox. O que que você vê sobre isso? E, igual a Teresa falou também, a gente não costuma usar, né, nos protocolos, não tem o colírio de antibiótico após a intravítrea, né? E essa é a minha dúvida. Como é que você faz? Você usa algum dessas recomendações? Eu não costumo usar Diamox, não. Se a gente vê os guidelines, eles também não orientam o uso de Amox, não, sabe? Mas se o serviço tem o protocolo de utilizar Diamox, ou às vezes até antibiótico tópico, eu não vejo um grande problema, não. Eu, pessoalmente, não uso Diamox e nem uso antibiótico colírio também. Eu também não. Eu uso após o implante Dexa. Isso, São após o após o implante implante Dex, aí o é, antibiótico, exatamente. isso. Mas antigênico também não uso antibiótico no pós também. E geralmente Então, consigo, né? Eu recomendo fazer nos dois olhos, igual o Fred falou, pela logística do paciente, principalmente agora na pandemia, que eles vinham É, já receosos, né? Ai, doutor, eu vou voltar para casa para fazer. Não, não se preocupe, vamos fazer no mesmo procedimento. E considerando, sim, que é um procedimento à parte, tudo diferente, igual o doutor Frederico abordou aí. Mas olha, Fred, excelente, super didática. Eu acho que os fellows aqui presentes, residentes que acompanharam aí, foi muito importante aqueles parâmetros de que você explicou, como se faz a intravítrea. Então, quadros bem elucidativos e que, né, reforçam aí esse aprendizado. Então, para a super aula, muito grata obrigado. mesmo. Obrigado, Tereza. Desculpa aí eu ter que correr um pouquinho, porque não queria que a aula durasse mais de 1 hora, senão ia ficar Não, muito mas foram monótono, muito dois temas aí cansativo. que eu te apertei para dar, né, Fred? Então, assim, Então, deu com excelência. eu tive que correr um pouquinho aqui, falar um pouquinho mais rápido para a aula bater 1 hora certinho. Não, Mas é nem porque é muita preocupa, nem informação, senti. muito tempo, muita informação aqui. E se alguém tiver dúvida, fique à vontade, me manda mensagem, eu estou aqui para a gente aprender junto, né? Então, Não, foi estou à disposição, excelente. Tereza. Muito mesmo. E eu conto com você para próximas aulas aí, que em breve eu te falo os temas, tá? Combinado, pode contar. Tereza, obrigado, viu, gente?